Olá, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Pamela, estou aqui com o Marcos, somos do Irresistível Graça e Teologia. Tem também a Paula e o Daniel que não estão presentes, mas vocês vão conhecer eles aí no vídeo, no comecinho passou eles. E hoje nós vamos estar fazendo um perguntas e respostas de novo, novamente, um bate-papo bem bacana com vocês. A gente vai falar sobre liderança forte, né? Que o Marcos ele já tem um conteúdo postado aí que vocês vão verificar sobre liderança forte, que o Marcos esteve falando para a gente, trazendo um pouco de conhecimento, nos abençoando, né, Marcos? Amém. E a gente vai tirar algumas dúvidas, vou fazer algumas perguntas aqui para o Marcos, só para a gente estar esclarecendo um pouco mais, né, a respeito do nosso curso da Irresistível Graça e Teologia, que é o da multiplicação de células, né, que a gente tem para vocês estarem conhecendo um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá, Marcos? Ok, vamos começar. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, o que a gente tem, que foi selecionado algumas. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Quais as características de um líder de célula deve ter, Marcos? Legal. Uma das coisas que a gente tem observado é referente ao caráter. Houve uma experiência passada em que nós convidamos uma pessoa para uma célula e o vizinho dessa célula falou assim, não, eu não vou frequentar essa célula porque há muita briga, eles falam muito palavrão. Então, a pergunta é para o líder e para o crente. Quem é você quando ninguém está vendo? Então, como que é o caráter do líder tem que ser aquela pessoa que, quando ninguém está vendo, ele é a mesma pessoa lá dentro da igreja, na frente de todo mundo. Tem pessoas que, dentro da igreja, são umas, e a hora que encerra o culto, o amém, fora já é outra pessoa totalmente diferente. O culto terminou no domingo, na segunda a pessoa é uma outra pessoa. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Qual que é o teu comportamento? Qual é o teu rol de amigos? As piadinhas? Então, isso é muito importante, porque se você deseja liderar uma célula, se você deseja ser um líder, esses são alguns cuidados, porque nós achamos que ninguém está vendo, mas sempre tem alguém vendo. Então, eu vou repetir a pergunta. Quem é você quando ninguém está vendo? E você poderia citar para nós, Marcos, alguma característica que o líder tem que ter? O líder de célula, para ele estar liderando os seus liderados, estar podendo conduzir nessa jornada, né? Conduzir eles ao passo a passo, para que eles também possam se tornar novos líderes de células também, que essa é a intenção do nosso método, essa é a intenção do nosso curso, ensinar a você ganhar pessoas, né, consolidar ela, tudo, para enviá-la também para buscar outra alma, conquistar outras vidas também. Então, qual que é a característica que o líder ele tem que ter para ele conduzir esse novo liderado, para que ele realmente se torne um líder também e consiga fazer esse mesmo trabalho, caminhar essa mesma jornada, esse passo a passo? Bom, nós podemos aprender com Moisés, em Êxodo 2, 11 a 15, que fala justamente sobre o caráter do líder, sobre o posicionamento do líder, sobre como o líder tem que fazer. Um exemplo, o líder tem que saber ouvir. E Moisés, em uma das passagens de experiência dele, ele soube ouvir. Ele ouviu o conselho do sogro dele. Então, o líder tem que saber ouvir. O líder, ele não pode se preocupar o que as pessoas acham. Tem pessoas que lideram com base no que as pessoas acham dele. Isso é um perigo para a liderança, né? Todo líder que anseia liderar, seja qual área da sua vida, seja na vida secular, seja como líder de célula, que é o nosso caso, se você lidera com base no que as pessoas dizem ao seu respeito, se você busca o elogio, isso é um perigo muito grande para a sua liderança. Entendo, e é o que você falou, né? O ouvir também, eu acredito que é uma coisa muito importante para a gente também dar espaço
tá conhecendo também os nossos liderados, vendo como eles se sentem, né? Porque a gente também traz pessoas para a célula e tem que passar por todo o processo, né? Tem todo um passo a passo que a gente tem que estar executando com essa pessoa, esse novo convertido, para que ele realmente se consolide ali. Então, é muito mesmo importante você ter ouvidos para o que aquela pessoa tem que falar, a ter ouvidos, a ter aquele feedback, né, com essas pessoas que você está liderando, né, Marcos? Ou aprender eles a ouvirem, né? Exatamente. É uma grande diferença entre eu liderar com base no que outros dizem e há uma grande diferença com o feedback. Então, o feedback é necessário. É necessário que você, que lidera ou que deseja liderar, você tenha um feedback do seu líder ou de um amigo, onde você possa compartilhar suas dificuldades. Então, esse feedback de como está tendo meu desempenho, isso é uma grande diferença. Eu ter um feedback e eu ser movido pelo que as pessoas dizem. Isso é complicado, porque aí a gente cai dentro daquela área do politicamente correto. Isso é complicado. Querer agradar todo mundo. A Bíblia diz que ninguém consegue servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve o outro. Então, tem que tomar muito cuidado. E Jesus fala isso em Mateus 6:1. O Senhor Jesus nos ensina sobre essa vigilância, né? O viver em função da vigilância dos homens. Paulo fala isso em Colossenses 3:22-25. Então, nós temos que tomar cuidado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que zelar pela minha reputação, ser bom. E Provérbios 22:1 fala sobre isso. Então, você pode consultar a palavra. O melhor guia para te modelar como um bom líder, e nós vamos sempre citar esse guia, é a Bíblia. É verdade, né? Tem uma passagem, né, na verdade, que eu vi assim, uma publicação, e você está com um problema financeiro? Lê a Bíblia. Você está com um problema espiritual? Lê a Bíblia. Você está com um problema familiar? Lê a Bíblia. Está tudo ali, né? É um livro milenar que, se a gente se deleitar nele, né, e se aprofundar, a gente vê que o próprio Espírito Santo nos move e nos dá a direção daquilo que precisa fazer, né? Realmente está ali, está na Bíblia, né? E como que é essa relação do liderado com o líder? Assim, como que funciona? Como que é feito esse passo a passo? Como que é conduzido isso? No método que nós ensinamos no curso, o líder, e temos dito isso em outros vídeos, ele primeiro tem que fazer. E ele vai treinar o seu liderado. Então, nós temos sempre batido nessa mesma tecla do ganhar, do consolidar e do enviar. Ontem mesmo, conversando com um amigo pastor, ele falou, a grande dificuldade das igrejas hoje é o consolidar. Então, se você não consolida, raramente essa pessoa vai ser um líder e raramente ela vai continuar na tua igreja ou no caminho, ou até mesmo compartilhando da visão do líder. Então, o líder, além dele ouvir e fazer, ele tem que buscar conhecimento para consolidar. É muito importante que você, líder, ganhe e consolide. E essa consolidação não é um papel só seu, é um papel do todo, da sua célula, da igreja. Por isso que nós indicamos que, além da célula, tenha nós chamamos de o Big Cell, onde é uma célula maior, onde tem os líderes interagem com outros líderes, eles trocam figurinha, falam das dificuldades, falam dos seus acertos, e eles crescem junto para aplicar na sua célula. E o nosso método ensina muito bem isso. Que legal. Vamos lá ver uma próxima pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui. Como lidar com a dificuldade de liderar pessoas, né? Porque eu vejo que é muito difícil você conduzir, né? Realmente é muito difícil, uma dificuldade, um desafio hoje, a gente liderar uma outra pessoa, liderar um time, liderar uma equipe. E com a célula também não é diferente. Com certeza vai surgir dificuldades no decorrer, né, da semana, no decorrer da aplicação do método, né? Só que a gente tem um passo a passo, porque ele é bem dinâmico e bem eficiente, né? Porque já aplicamos e realmente dá resultado, né?
Mas como lidar com essa dificuldade, Marcos, assim, de você lidar com aquela equipe, com aquela quantidade de pessoas ali da sua célula, você conseguir conduzir todos eles, assim, você tem alguma dica para deixar como líder, né, que você também, né, pastor, também já liderou células, né, grupos de células, né, você já foi o cabeça ali com várias células liderando, conduzindo. O que você pode trazer para a gente, assim, deixar para a gente como um recado, alguma coisa para a gente guardar, assim, ó, como líder? Uma grande dificuldade do líder é quando ele começa a perder a confiança dos seus liderados. E voltamos a falar sobre quem ele é quando ninguém está vendo. Porém, Deus tudo vê. Vemos isso em Gênesis 16:13. Deus tudo vê. Então, na frente dos seus liderados, você tem um comportamento. E essa falta de credibilidade que nós perdemos com Deus, porque não falamos que temos um determinado comportamento e não temos, isso nós transmitimos para o nosso liderado. E aí começa a gerar uma dificuldade, porque o liderado, ele percebe, ele sente que você não tem o domínio do assunto, ele percebe que você não é proativo, ele percebe que você deixou de ser líder e passou a ser chefe, ele percebe, e isso acontece por quê? Porque Deus, ele vê todas as coisas, e esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, onipresente, onisciente, onipotente, e quando você começa a achar que está enganando as pessoas, quando você começa a achar que na frente dos seus liderados você tem um comportamento, mas nos bastidores você tem outro, meça isso. Um termômetro interessante, que eu tenho conversado com outros pastores, nessa dificuldade de liderar como pastor, é que você quer saber se o teu ministério está indo bem, é quando os teus membros da sua igreja deixam de dizimar, porque eles perderam a confiança no pastor, eles viram que esse pastor, o dízimo dele não vai mais para investir naquele pastor, porque aquele pastor está dizendo não condiz com o reino, ele perdeu a credibilidade. Então, o primeiro termômetro de credibilidade, não estou falando de espiritualidade, de credibilidade com o pastor, é quando o seu rebanho já não enxerga mais viável investir nele, porque é assim que as pessoas enxergam o dízimo. Tem todo um discurso em cima disso, tem toda uma justificativa, mas na prática é bem isso que acontece. Então, quando você perde a credibilidade do seu liderado, quando o seu liderado não quer mais seguir os seus passos e fazer aquilo que você está fazendo, é um caso sério. Então você tem que rever os seus conceitos, você tem que olhar à luz da palavra, e não tem outra receita, é santificação. Então, se você perde a santificação, automaticamente você deixa de se interessar pelo reino. E ao deixar de se interessar pelo reino, você deixa de fazer e você perdeu a liderança. Poderíamos citar vários exemplos da história, mas demandaria muito tempo também. Então vamos ver uma próxima pergunta aqui. Como que um líder ele pode estar melhorando o seu time, os seus liderados, manter eles engajados, né? Como que ele pode estar fazendo esse envolvimento de todos eles no momento lá da aplicação, está transformando eles? Olha, Pamela, se o líder de célula seguir a receita passo a passo, não tem erro. A mesma coisa, eu saí daqui rumo a Brasília, seguindo o GPS. O GPS está me indicando o caminho correto, porém, eu sigo outro caminho. Seguramente, eu vou errar. Mas quando você segue o GPS, segue o passo a passo, não tem como errar. Agora, o líder que ele segue esse passo a passo, o líder que tem paixão, vontade de fazer, vontade de executar, ele com certeza ele vai contagiar outras pessoas. Agora, quando ele não tem vontade de fazer, quando ele não segue o passo a passo, primeiro que se ele não seguir o passo a passo, ele não tem vontade. Primeira coisa.
Não seguiu o passo a passo, não tem vontade. É o que a gente também, né, só te interrompendo, que a gente falou, a partir do momento que você é líder, né, não só mandar, não, faz isso, pega aquilo. O líder ele tem que se posicionar e sujar as suas mãos também está fazendo, também está se envolvendo, porque o próprio engajamento vem, né? O exemplo, né, que a gente já tinha citado, né, em outro vídeo, o exemplo, ele convence a pessoa, né? A gente fala alguma coisa, mas o exemplo ele arrasta a pessoa para aquilo, né? Ele convence, ele arrasta a pessoa para aquilo, porque tá vendo o que está fazendo, nossa, eu também vou fazer, eu também quero aquele resultado, eu também quero aquilo para mim, né? Um bom exemplo a ser citado é o filme O Gladiador. Ele comandava o exército do imperador, mas ele estava na frente da batalha, ele tinha conhecimento estratégico de guerra, enquanto que o filho do imperador ficava lá no palácio sem fazer nada. Ele tinha o respeito do seu liderado. Sim. Então, você quer entender um pouquinho de perda de liderança? Assista o filme O Gladiador. É um exemplo muito bom. Exemplo muito bom mesmo, né? A fidelidade do seu exército, dos seus liderados, pela pessoa que estava ali à frente deles, né? Não vai lá, faz, né? Que se eu morrer, né? Vocês estão lá, eu não vou morrer, eu posso ficar não, mas a gente consegue ver um exemplo bem claro mesmo de liderança ali, que é o que a gente fala, ou ter que fazer, colocar a mão na massa e fazer, que aí tem um engajamento, aí a própria liderança se sente abraçada, não se sente abandonada, né? Realmente aquele movimento de equipe. Deixa eu ver aqui, Marcos, mais uma. Vamos lá. Marcos, como o líder de célula pode trazer motivação em grupo se ele estiver desanimado? Vamos supor, eu peguei uma célula, porque a gente vê que às vezes tem vários grupos de células. Aí, às vezes, um líder chega e pede ajuda para você. Olha, Marcos, não estou conseguindo desenvolver a minha célula, alguma coisa está de errado. Como que você consegue reerguer? O que você deixaria assim, para envolver um grupo que talvez esteja desanimado antes que aquilo se perca? Olha, isso eu posso falar por experiência própria. Em 95, quando nós começamos a nossa jornada de grupo familiar, de células, que na época era grupo familiar, nós não conseguimos resultado. Um exemplo que eu não fiz é que eu tentei fazer sozinho. Eu tentei conduzir a célula sozinho. Então, se isso acontecer com você, vai exatamente, posso te garantir, foi o que aconteceu comigo. A sua célula não vai crescer. Então, está tendo problema na sua célula? Compartilhe. Fale com o seu pastor. Se você é o pastor, compartilhe com outro amigo pastor. Por isso que nós criamos no método que tem as células e tem o Big Cell, que é uma célula maior, essa célula para os líderes, que nós chamamos de transformando líderes. O que acontece? Há uma troca de figurinha entre os líderes. Então, a sua dificuldade, um líder já passou e já resolveu. Ou então, ao contar a sua dificuldade para esse grupo de líderes de célula, você consegue encontrar resposta junto com outro líder para esse problema. E você evolui, você cresce. Mas quando você tenta conduzir sozinho, não vai conseguir. Eu não consegui. Então, conselho para quem passou por isso, compartilhe. Vá para uma célula de líderes, ou transformando líderes, alguns chamam de escola de líderes, academia de líderes, enfim, participe. E nesse método a gente ensina exatamente como fazer essa receita. Compartilhar o problema com outra pessoa, com outro líder, para que ele possa estar te ajudando e estar conduzindo, até mesmo te ajudando em oração, né, para você estar se fortalecendo e ver o que consegue resolver. E com certeza tem solução, porque, né,
como a palavra de Deus diz, onde tiver 1 ou 2 ali reunido no meu nome, ali estarei, né? Então, é 2 ou mais, né, reunidos no meu nome, ali estarei. Então, não sou eu só, não sou o Marcos. Então, sempre temos que estar unidos no mesmo propósito, e a célula ela é uma união, então é um conjunto. Então, se alguma coisa às vezes não está funcionando, você não está conseguindo ver, então tem esse no nosso curso tem esse passo a passo, ele ensina como você está fazendo e está se reunindo com outros líderes para estar solucionando esse problema. É porque o líder tende a mostrar, a não querer mostrar fraqueza. E Paulo, né, em 2 Coríntios 12, 6, ele fala justamente sobre esse agir de forma honesta. Mostrar que você tem carência, que você depende. E é interessante que a glória do Senhor vem, e veio, quando o véu é removido. Então, quando você mostra a sua necessidade, você é humilde o suficiente, honesto o suficiente, para dizer, olha, eu preciso de ajuda aqui. Realmente é como diz em 2 Coríntios 13, 18, a transformação só vem quando o rosto é desvendado. Amém. Vamos ver aqui uma próxima pergunta. Marcos, qual o momento exato de um líder de célula fazer a divisão de células? De acordo com o nosso método, assim, porque há um crescimento muito exponencial, um crescimento muito grande, uma multiplicação grande. Eu já estou com 20 pessoas, 30, 40. Qual que é o momento exato que o líder ele tem que dividir essa célula, selecionar um novo liderado, né, um novo líder para aquela célula, para aquela divisão, para esse grupo crescendo, para não fugir fora do controle, para realmente acontecer essa multiplicação de pessoas, né, de células? O grande perigo é quando o líder busca o crescimento para sucesso próprio. É perigosíssimo isso. Romanos 12, 16 fala sobre isso. Então isso é muito perigoso. Primeira coisa que ele tem que fazer? O líder tem que ter um sucessor. Porque esse líder, ele pode acontecer e vai acontecer ele ter algum problema de saúde, um contratempo, embora a gente recomende alguns cuidados físicos, e ele tem que ter um sucessor. Essa célula vai começar com 8 pessoas. Então, quando ela começa com 8 pessoas, com 6 pessoas, quando falta uma pessoa, a célula está vazia, porque o número é pequeno. Se a célula tem um grupo maior do que 20 pessoas, se falta um, o grupo não sente falta daquele um que faltou. Isso é muito perigoso, porque aquele que faltou, ele vai perceber que ele não tem importância, ele não volta mais. Então, uma célula começa com 6 a 8 pessoas, é um número bom para começar, 6 a 8. Quando ela chegar a 18 a 20 pessoas, você divide ela. Aquela pessoa que você treinou, que foi o seu sucessor, passa a liderar aquela célula. Como ele é o seu sucessor, viu como você liderou, ele vai liderar da mesma forma. Se você foi um líder exemplar, um líder que buscou santificação, e que a santificação foi progressiva e diária na tua vida, aquele novo líder vai fazer exatamente a mesma coisa. E da mesma forma com que você formou ele como líder, ele vai formar outro. Houve a divisão, cresceu para 20 pessoas a célula, você dividiu a célula, e aí você já tem que pegar uma outra pessoa para treinar. Então, número exato, inicia com 6, 8, e você pode fazer a divisão entre 18 a 20 pessoas. E como que um líder lidera essa célula? A grande pergunta, né? Como que faz isso? Como que é esse movimento de você trazer essas pessoas? Como que é a dinâmica desse grupo? Como que é essa liderança? Pode falar um pouquinho para a gente abrir um pouquinho como funciona essa liderança de acordo com o método, do que ele ensina, como que isso acontece? Legal. É muito complicado a pessoa achar que célula é culto e ele tem que pregar. É muito complicado ele achar que célula é um ponto de estudo bíblico e só um fala. Célula é relacionamento. Então vamos lá. Como é que funciona a célula do nosso corpo? Ela recebe os seus nutrientes
e ela compartilha esse nutriente e ela se multiplica. Então, a célula dentro da igreja é esse compartilhar de experiência dentro da palavra, dentro do reino de Deus, onde todos falam. A célula tem que ser divertida, por isso nós sugerimos o que muitos fazem, lá do quebra-gelo, de fazer uma dinâmica. Isso é importante. É importante que tenha um louvor, mas a célula não pode ser onde só o líder fala. Não, o líder ele está ali para liderar, ele direcionar com que as pessoas participem. Ela tem que ser agradável. A pessoa que participar fala assim: uau, foi legal, eu participei, eu ouvi o problema de uma pessoa, eu quero ir lá porque eu tenho um problema. Então a célula é comunhão, tá ok? Tem que ter essa interação de todo o corpo que está ali envolvido, de todo o grupo. Então todos participam, todos se envolvem com a dinâmica, toda a célula, todo o encontro. Perfeito, exatamente. Que bacana, né? Muito legal nessa interação. Deixa eu pegar aqui, que tem uma pergunta bem legal aqui, interessante. Ô Marcos, e o líder de célula, quanto tempo ele tem que dedicar? Tem esse tempo, assim, olha, eu tenho a Pâmela na minha célula, eu tenho que dedicar tanto tempo para a Pâmela específico, para os seus liderados ali? Exemplo, uma célula de 6 pessoas. Eu preciso dedicar, fazer um feedback separado, alguma coisa com eles? Tem algum tratamento separado para estar fazendo essa consolidação daquele liderado? Tem. A célula ela não termina só no dia do encontro e naquele ponto de encontro. É um outro detalhe, a célula tem que ter endereço. Se você ficar rotacionando a localização da célula, deixa de ser célula. Então, ela tem que ter um endereço, em primeiro lugar. Segundo, esse líder ele vai criar um grupo com a sua célula, ele vai interagir, porque o pessoal da célula, os liderados, vão querer fazer pergunta, vão pedir oração, vão ter dificuldades, e então ele vai buscar onde? No líder de célula. Então, essa interação é diária. E como é que você vai gerir melhor esse tempo? Como é que você vai ter tempo para o seu trabalho, tempo para a sua família, tempo para a igreja e tempo para a célula? Por isso que nós temos uma ferramenta, nós temos que é uma gestão de como gerir o seu tempo, como é que você organiza o seu tempo, como é que você monta essa agenda e ela está com você aonde você vai, porque você vai usar o seu smartphone e vai ter essa agenda, e você vai perceber que você dá para você fazer tudo isso e ainda sobra tempo para o seu lazer. Isso também faz parte do treinamento, como você gerir melhor o seu tempo. Entendi. Então, realmente tem que ter esse feedback com todas as pessoas, todos os participantes da célula. É preciso você ter todo esse cuidado com eles também. Sim. E você consegue fazer essa gestão dentro do curso, ele tem um passo a passo para você lidar com isso. Perfeito. Veja bem, tem umas áreas de atenção porque a pessoa passa a viver em função da célula, esquece da família, esquece dos filhos, esquece dos pais, e isso não é bom. Isso, aliás, é muito perigoso. Então, você precisa se organizar, você precisa ter uma agenda e fazer muito bem essa agenda para que a célula ela seja prazerosa, ela não seja enfadonha. Então, isso é muito perigoso. Então, nós estaremos falando em outros vídeos sobre gestão do tempo. Amém. Marcos, e como que um líder, você, né, que já liderou várias células, pastor também, sabe que o meu liderado está pronto para executar, para cuidar de uma outra célula? Como que é essa relação? Assim, eu tenho 10, estou cuidando, lidero 10 pessoas. Como eu sei que o fulano está pronto para liderar também, para ser sucessor de célula? Nós temos dentro da metodologia, tem um passo a passo para preparar esse líder para treinar. Existe um erro em você demorar muito, colocar ele para produzir, que você pode perdê-lo, e também existe um erro de você colocar ele para produzir muito recém, você também pode perdê-lo.
porque ele não está preparado para as dificuldades. Um exemplo disso é o que Paulo fala para Timóteo. Então você prepara o teu liderado, você consolida ele, e ele vai estar embasado na palavra, vai dominar bem a palavra, e ele vai sair liderando. Você só vai medir se o teu liderado está preparado quando você colocar ele para trabalhar. Então, nesse momento que você está liderando a tua célula, você está preparando o teu liderado, você vai deixando ele à vontade, você vai medindo isso dentro do método. Quer ver um exemplo bastante prático? A Apple é uma empresa que, antes que seus engenheiros vão produzir, recentemente contratado, eles ficam 2 anos passando por treinamento na empresa, até que eles peguem a filosofia da empresa, até que eles entendam a empresa, e quando eles vão para a produção, eles não enxergam mais nada a não ser dizer que aquela empresa é a melhor empresa. Tanto que é uma das empresas de maior valor econômico hoje no mundo é a Apple. Se eles são assim, por que nós, que temos o conhecimento da palavra de Deus, podemos ser diferentes? Então você traz o seu liderado, ele aprende que a melhor coisa é o reino de Deus, é a palavra de Deus, ele é consolidado, aí ele vai para a produção. Então, realmente é colocar em campo para estar fazendo, colocar a mão na massa também. Exato. E fazer e seguir o passo a passo, né? Vamos ver aqui, eu acho que estamos encerrando já, pessoal, as perguntas. Vamos abrir aqui. É isso aí mesmo, Marcos. Estamos encerrando. A última pergunta que o pessoal quer saber aqui a respeito de célula é se tem quantidade de células que você consegue liderar mais de uma célula, um único líder. Eu acredito que não é possível, né? Não. O líder ele tem que liderar uma única célula, e se ele multiplicou, ele vai ter que passar isso para o seu sucessor, e à medida que a célula vai crescendo, aí ele passa a liderar um grupo de célula, ou seja, ele tem pessoas liderando célula e ele vai liderar os líderes de célula. Aí sim ele pode liderar outros, mas ele liderar diretamente mais de uma célula, não. Por quê? Porque isso cai em 3 erros que é muito perigoso. O ego, e isso fala em Mateus 4, 5, versículos 5 e 7, fala sobre o perigo do ego. A satisfação carnal, porque aí o espiritual já começa a sair de cena e a carnalidade começa a tomar uma certa posição. E o terceiro erro muito perigoso é que ele passa a ter o sentimento de posse. E o sentimento de posse, Mateus no capítulo 4, versículo 8 a 10, fala sobre esse perigo, o perigo da posse. Então não, o líder lidera uma única célula, ele multiplica e ele pode subir e liderar uma rede de células, que é liderar outros líderes, aí sim. Que bacana, né? Então, pessoal, é isso aí. Essas são algumas perguntas e respostas, né, que a gente teve aqui com o Marcos, a respeito sobre liderança, que é um tema que a gente abordou, porque é uma coisa que para esclarecer um pouco mais, porque são líderes de células que a gente vai estar treinando, pessoas para se liderar células, né, pessoas comuns, porque qualquer pessoa consegue fazer a aplicação do método. É um passo a passo, como a gente falou, que se torna uma coisa bem divertido, bem dinâmico, fácil de aplicação. Mas que a gente, a partir do momento que está liderando outras pessoas, está lidando com outras vidas, é uma responsabilidade muito grande. Então, são coisas que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, saber que não podemos fazer de qualquer jeito, que não é de qualquer forma, do jeito que a gente quer, porque não estamos simplesmente pegando um celular e pronto. Não, estamos lidando com vidas, estamos lidando com pessoas, e a gente precisa fazer com que elas se envolvam com o reino e se sintam amadas também, né, Marcos? Exatamente. A primeira coisa que nós temos que colocar, somos chamados, o nosso chamado principal, somos chamados para ser santo. O projeto de Deus é que sejamos cada dia mais santificados. E vamos estar comentando em outros vídeos, citando outros exemplos. Meu desejo é que você desempenhe um excelente papel como líder, cresça na graça, no conhecimento, e nos vemos no futuro.
Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigado, Marcos, por mais esse tempinho aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Logo em breve estaremos trazendo para vocês sobre maturidade espiritual, o tema. O Marcos vai preparar também um conteúdo para abençoar a vida de vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Que Deus abençoe. Obrigado, Marcos. Amém.